Bom, pessoal, neste vídeo eu trago para vocês algumas questões corrigidas de concursos públicos do tema de uma disciplina da Universidade Unopar chamada de Estrutura das Demonstrações Contábeis. Questão número 34 da prova de analista judiciário do TRE do Mato Grosso. A Lei 6.404 de 1976 tornou obrigatória a elaboração das demonstrações dos lucros e prejuízos acumulados, a DLPA, pelas sociedades por ações. Essa é uma demonstração de preparação rápida e simples, pois representa uma mera transcrição de forma ordenada e racional da conta, razão, lucros ou prejuízos acumulados da companhia. Com base nas disposições da referida lei, assinale a opção correta a respeito da DLPA, elaborada pela CIA-RTC em 31/12 de X1, descrita na tabela acima. Então nós temos aqui na tabela uma DLPA, onde nós temos o saldo em 31 de dezembro, o saldo inicial, a parcela de lucros incorporadas, o lucro líquido, a proposta da administração para a distribuição do lucro. E nas questões, nas assertivas, fala o seguinte, a letra A, houve ajustes de exercícios anteriores. Olha, pessoal, analisando a DLPA, não houve ajuste de exercícios anteriores. Aqui não consta nenhuma conta. Aqui deveria vir na DLPA uma conta chamada ajustes de exercícios anteriores e algum valor. Então não houve nenhum ajuste. Na letra B fala o seguinte, o valor da proposta da administração para a distribuição do lucro equivale a 55% do lucro líquido de X1. Ora, a proposta para distribuição é de R$11 mil e o lucro líquido é de R$20 mil. Ora, 55% de 20 mil é justamente 11 mil. Portanto, a letra B está totalmente correta. Realmente, corresponde 55% da proposta da administração para distribuição do lucro em relação ao lucro líquido do período. E, portanto, a letra B é a alternativa correta. Questão número 35. Considerando que, de acordo com a Lei 6.404 de 76, a DRE deve ser apresentada na forma dedutiva, com os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas, definindo claramente o lucro ou prejuízo do exercício, e, por ação, assinale a opção correta. A letra A fala o seguinte, o valor da receita líquida das vendas e serviços deve ser apurado pela diferença entre a receita bruta das vendas e serviços e o valor dos custos das mercadorias e serviços vendidos. Na estrutura da DRE, não é assim que a gente apura a receita líquida das vendas e serviços. Nós invertemos a ordem da DRE. A letra B fala o valor do lucro operacional bruto deve ser apurado depois das deduções dos valores referentes às despesas operacionais. Também está errado. A letra B ela é incorreta. E a letra C, que é a correta, fala o seguinte, o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o montante do lucro ou prejuízo por ação do capital social devem ser apurados depois da dedução dos valores das participações. Ou seja, o lucro é o último, o lucro líquido do exercício. Primeiro eu apuro as participações, apuro a distribuição do lucro e depois eu vou fazer o quê? Vou pegar o lucro líquido do exercício para que eu possa jogar aonde? Lá na conta do balanço patrimonial. Se houver lucro, lucro acumulado. Se houver prejuízo, a conta de prejuízos acumulados. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Outra questão. É uma questão para o cargo de técnico contabilidade do IDECAM 2019. De acordo com a Lei 6.404 de 76, é o demonstrativo que discriminará o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial,
as reversões de reserva e o lucro líquido do exercício, e as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e ao saldo do fim do período. Que demonstrativo contábil é justamente o que foi discriminado na questão? É o balanço patrimonial? É a demonstração do resultado do exercício? É a demonstração dos fluxos de caixa? É a DLPA ou é a DVA? Bom, pessoal, a questão é muito simples. Este é justamente o conceito da DLPA, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Resposta certa, letra D de dado. Prova aplicada pela CESP em 2019 para o cargo de analista de gestão de resíduos sólidos do campo de ciências contábeis. Julgue o próximo item relativo às demonstrações financeiras, seu conteúdo e sua apresentação. E aí fala o seguinte: a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados é obrigatória para as companhias abertas, que deverão apresentá-la à parte da demonstração de mutações do patrimônio líquido, caso esta seja elaborada pela companhia. Certo ou errado? E aí fala o seguinte: nós estamos falando aqui sobre demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA, e aí pergunta se é obrigatória para as companhias abertas ou não, se está certo ou está errado. Então, pessoal, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela está prevista no artigo 176, inciso 2 da Lei 6.404. Essa lei fala sobre as SAs. E lá nesse artigo está falando o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Uma delas está lá a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Contudo, a companhia não é obrigada a apresentar a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, à parte da demonstração de mutações do patrimônio líquido. Ou seja, pessoal, não é obrigado a apresentar à parte. Por isso, esta questão ela está errada. Então, a questão correta para a questão é errada. Por quê? Porque a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados ela é obrigatória para as companhias abertas, mas elas não são obrigadas a apresentar à parte a demonstração de mutações de patrimônio líquido, caso seja elaborado pela companhia. Então, a segunda parte está errada.